Oi, pessoal. Vou fazer alguns exercícios aqui de refração, tá? Esses primeiros são simples, que é para vocês poderem ir fixando algumas coisas mais importantes dessa parte do conteúdo, tá bom? Não vai aparecer minha cara não, porque está horrível da quarentena, tá certo? Vou começar pelo P290, tá aqui, ó. Vamos olhar o desenho certinho do livro, bonito aqui. Ele diz que eu tenho um raio luminoso que forma ângulos de 30 e 45 graus com a superfície que separa o vácuo de um meio X, tá? E ele quer saber qual é o índice de refração desse meio X e qual é a velocidade da luz nesse meio X. Então tá aqui, reproduzi o desenho aqui. E por que eu escolhi esse exercício? Vocês viram que lá no livro não tem essa linha perpendicular à superfície de separação dos meios. E isso foi de propósito para fazer uma pegadinha com vocês. Quem não estiver atento, quando for usar a lei de Snell, né, da refração ali, ó, seno de I sobre seno de R, ângulo de incidência, ângulo de refração, igual N2 sobre N1. Ia vir aqui, pegava esses ângulos, tascava aqui no ângulo de incidência de refração e ia se dar mal, ia chegar ao resultado errado. Por quê? O ângulo de incidência, esse I que está aqui, ele é o ângulo entre o raio luminoso e esta perpendicular aqui. Esse aqui é que é o I, que no nosso caso vale 60. O ângulo de refração é entre a superfície, o raio e a normal, a superfície de separação. Neste caso, não ia fazer muita diferença, porque a 45 não ia dar erro, mas já estaria errado por causa do ângulo de incidência. Agora ficou muito fácil, porque virou só fazer, lembrar, né, os valores dos ângulos. Ele até foi bonzinho, deu aqui no exercício. Saber quem é o N2 e quem é o N1. O N1 é o meio onde o raio incidente está se propagando, né? Ele disse que era o vácuo, então vale 1. E agora vamos substituir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, igual ao N2. Vou fazer devagarzinho, vocês podem estar com sono ou esquecidos, ficaria isso, certo? E aí eu tenho duas maneiras de apresentar essa resposta. Esse aqui é o itemado que ele perguntou. Ou eu boto assim, ou assim, 2. E isso aqui fica uma raiz só do número 1,5. Ou eu vejo que não pode ter raiz de 2 aqui no denominador. Vou racionalizar, vai ficar vezes raiz de 2, vezes raiz de 2, e o resultado vai ficar raiz de 6 sobre 2. As duas respostas dão o mesmo resultado final, tá? 1,22, se não me engano. Ok? Sem problema, né? E a letra B, ele pede para calcular a velocidade da luz nesse novo meio. Então, ó, a velocidade da luz é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Então, ele deu a unidade de medida. Vamos fazer no sistema internacional, 3 vezes 10 a 8, dividido por esse número lindo aqui. Eu vou fazer com a raiz de 6... sobre 2. Isso vai ficar horrível, né? Mas vamos lá. Três vezes 2 vezes 10 a 8 sobre raiz de 6. Vou já fazer o raiz de 6 para cima e para baixo, tá? Para racionalizar, porque não ia poder ficar a raiz aqui embaixo, certo?
Isso vezes isso vai dar 6. E eu vou cancelar com esse 6 que está aqui em cima. Então, ficou raiz de 6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, o próximo, o P293. Ó, qual é a situação aqui? Ele me deu como é que a luz refrata quando passa do meio 1 para o meio 2, tá vendo? Ela veio aqui e se aproximou da normal. Depois, ele pegou e fez entre o meio 1 e um outro meio 3. Quando ele incidiu a luz aqui, ela se afastou da normal. A pergunta é, primeiro ele quer que a gente represente como seria agora se eu fizesse o 2 com o 3. E depois ele afirma que um desses é o vácuo, ou 1, ou 2, ou 3, quer saber qual, tá? Bom, para eu saber como é que vai ficar a figura ao passar do meio 2 para o meio 3, eu tenho que saber qual deles tem maior índice de refração, para eu poder desenhar o raio. Se aqui, ao passar do 1 para o 2, ele se aproximou da normal, então vamos aqui no caderno. Eu sei que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, tá? Aí aproxima da normal. Se agora aqui, entre o 1 e o 3, ele se afastou da normal, é porque o índice de refração do meio 3 é menor do que o índice de refração do meio 1. Quando eu juntar essas duas informações, eu vou ver o seguinte, ó, o N3 é o menor de todos, depois vem o N1 e o maior de todos é o N2. Bom, se o N3 é o menor de todos, primeira resposta aqui eu já tenho. Isso aqui, se ele afirmou, né, que um deles é o vácuo, então o menor de todos é o vácuo, que tem um índice de refração 1, tá? Agora eu tenho que desenhar a representação da luz passando do 2 para o 3, de um índice de refração qualquer para o vácuo. Então, tá aqui, ó. A superfície de separação, ela tem que ir do 2 para o 3. O 3 é o vácuo, tá aqui. E aqui é o meio 2, que eu não sei qual é. Vou colocar um raio de luz qualquer. Chegando. Tá aqui. Ele tá chegando aqui. Este aqui é o ângulo de incidência, certo? Conforme a gente já viu no anterior. Agora eu preciso representar. Se ele está indo para o vácuo, eu sei que ele vai se afastar da normal, certo? Porque esse meio aqui tem um índice de refração menor do que o 2. Só que eu preciso, comparando com os outros, ver se ele vai se afastar mais ainda do que quando foi do 1 para o 3, ou quando ele vai do 2 para o 3, tá? Vamos comparar aqui, ó. O índice de refração do 1 não é menor do que o do 2, então o desvio que ele sofre nessa passagem aqui é menor do que quando ele vai daqui para cá. A diferença entre os índices de refração do 2 e do 3 é uma diferença maior do que entre o 1 e o 3. Então, o efeito, né, é maior também. Então, esse índice de refração vai fazer com que essa luz refrate mais do que quando ela passou do 1 para o 3, porque a diferença entre os N's é maior aqui. Esse ângulo tem que ficar bem claro no desenho que esse ângulo aqui, esse ângulo de refração aqui, é maior do que o que está entre o 1 e o 3 no desenho inicial do livro, tá bom? Espero que tenham entendido esses dois. Bom, o último dessa safra aí. Eu tenho aqui um gráfico me mostrando as velocidades V1, V2 e V3 da propagação da luz em determinados meios, 1, 2 e 3. Né? Depois ele me diz aqui embaixo
que esses meios são ou vidro, ou diamante, ou ar. E ele quer saber quem é o meio que é o diamante, qual é o meio que é o ar, qual é o meio que é o vidro. E a informação que ele me dá é que os índices de refração estão nesta ordem aqui, ó. O maior de todos é o do diamante, depois vem o do vidro e, por último, o do ar. Bom, o índice de refração é mais ou menos assim, a resistência que aquele meio impõe à passagem da luz, né? Por isso a velocidade dela diminui dependendo do índice de refração daquele meio. Então, onde a velocidade for maior, é porque tem o menor índice de refração, a menor resistência a luz encontrou. Então, o menor índice de refração aqui, ó, é o do ar. Portanto, a maior velocidade é do ar. O meio 1 vai ser o ar. Consequentemente, quem tem o maior índice de refração, que é o diamante, vai ter a menor velocidade de propagação, é o V3. Então, a ordem é aqui, ó, meio 1 é o ar, o 3 é o diamante, o 2 fica sendo o vidro. Viu? Facinho, facinho.